Olá! Um médico e uma missão histórica, titânica e única. Comandar o Ministério da Saúde de um país de mais de 200 milhões de pessoas durante a pandemia do recém-descoberto SARS-CoV-2, o mais letal vírus já vivenciado pela humanidade nos últimos 100 anos. Duas lutas. De um lado, o novo coronavírus e de outro, um presidente da República negacionista e que desdenha até hoje desse vírus. Parte das divergências entre o Ministério e a Presidência da República estão no livro Um Paciente Chamado Brasil, que narra em detalhes a luta para conter a Covid-19 no país durante a gestão como ministro da Saúde nos cerca de 100 dias em que esteve à frente à pasta. E é com este médico, especialista em ortopedia infantil, deputado federal e, por que não, possível candidato à presidência da República, eu converso hoje. Luiz Henrique Mandetta, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa e poder conversar com você sobre assuntos tão importantes da política e da economia brasileira e da saúde também. Eu que agradeço o convite, minha cara Laura. Um abraço aí para minha Cuiabá, para Mato Grosso. Sei que a gente está falando para o Brasil inteiro, mas eu sou nascido em Campo Grande, capital Cuiabá. Como ministro, foi a capital que eu mais gostei de ter ido, mais tive carinho do povo, mais calor, tanto aí do governador como de toda a classe política aí. É um prazer falar com você. Ministro, eu dei uma passadinha no seu Instagram e eu descobri algumas coisas interessantes sobre o senhor. O senhor se diz professor na escola do Rodrigo Hilbert, torcedor do Botafogo, ama cavalos e, assim como eu, já fisgou muitos peixes grandes. Tem mais alguma coisa que queira nos contar? Eu sou avô do Gabriel, que é uma paixão. Eu acho que todo mundo que chega à fase da vida e ganha um neto é uma coisa maravilhosa. Realmente, Botafogo, Pantanal, pescaria. Eu não sou tanto da cozinha. O meu hobby principal é marcenaria. Eu faço mesa, armário, banco. Eu gosto de mexer com madeira. Esse é meu hobby. A minha paixão mesmo sempre foi criança. Eu sou ortopedista pediátrico. Eu lido com crianças que têm dificuldade de movimento, crianças da APAE, da pestalose. Essa é a que eu devoto a maior parte do meu conhecimento, da minha energia. E um grande entusiasta do SUS, um grande defensor do nosso Sistema Único de Saúde. Doutor Mandetta, eu sei que o senhor é médico e político e também filho de médico e político. Por que o Luiz Henrique escolheu ser primeiro médico e depois político? É possível unir medicina e política? É possível. Na verdade, eu tive a influência de um grande médico, que é meu pai, é uma figura maravilhosa, ainda no Mato Grosso único. Meu pai era muito amigo dos médicos de Cuiabá, doutor Lotufo, enfim, trocavam muita experiência, depois professor da faculdade. Aquilo encanta muito a recuperação do movimento, etc. Aí eu fiz medicina porque eu acredito muito no ser humano, eu gosto muito de pessoa, eu gosto de gente. Senão eu teria feito veterinária, me dar com bicho, ou com planta, ou minério, mas não, eu gosto de gente, eu fui fazer aquela área onde eu mais teria contato com pessoas. E a medicina ela é muito apaixonante, porque você conversa com todo mundo. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, em Curupaiti, trabalhava em favela, trabalhava com comunidade, trabalhava em hospital público. Você entra em contato com todo mundo, desde o mais rico até o mais que tem menos condições. Você tem que entender a alma da pessoa para poder ajudar. A sua função ali é dar o seu conhecimento para ver se você ajuda aquela pessoa. Então ela foi uma faculdade maravilhosa e ela te abre muitas portas. Eu sempre gostei muito também da medicina que se faz, que a gente chama horizontal, que é quando você vai para a saúde pública. Então você pode fazer a medicina individual, atendendo paciente por paciente. Aí depende mais de você, da sua equipe, uma equipe multidisciplinar, no caso da ortopedia, um bom anestesista, um bom auxiliar, uma boa enfermeira, bons técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionista, psicólogo. Essa turma toda vem individualmente para ajudar o doente. E depois eu fui convidado para fazer um trabalho pela saúde pública da minha cidade,
Eu vinha de uma gestão, fui eleito presidente da Unimed, que é uma cooperativa, e depois fui secretário de saúde. E você faz medicina aí já em escala grande. É reduzir mortalidade infantil, é melhorar o pré-natal, é diminuir hanseníase, é diminuir tuberculose, é dar espaço para as pessoas poderem lutar pela vida. Então eu fiz uma formação médica, aí eu me especializei em ortopedia, eu fui para os Estados Unidos, aí eu fiz uma pós-graduação em ortopedia pediátrica, aí eu voltei, presidi a Unimed e falei, não, mas para presidir uma firma dessa, tem que fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Depois eu fui ser secretário de saúde, fiz outra especialização em saúde pública. Aí eu vi que não dá para a gente lutar somente no campo da cidade da gente ou do estado da gente. A dor da mãe que tem dificuldade para a saúde aqui em Campo Grande é a mesma dor da mãe de Rondonópolis ou de Sorriso. Quer dizer, a gente tem que tentar ajudar o Brasil. Com isso, o setor de saúde me levou a 2 mandatos de deputado federal, onde eu fiquei só na Comissão de Saúde, Seguridade Social e Família. Aí eu me elegi para o Mercosul e fui fazer isso para a América do Sul e comecei a trabalhar América do Sul, Caribe e Europa. Quando eu fiz 2 mandatos, eu falei, cara, chega, eu vou voltar lá para as minhas crianças que elas estão sentindo muita falta. E não quis ser candidato em 2018, não fui candidato a nada. Aí fui convidado para ser ministro da Saúde. Falei, bom, eu não posso não ir para fazer um trabalho técnico. Foi o que o presidente, à época, me pediu. Montei a melhor equipe possível naquele cenário. Só gente muito experimentada e muito boa. Consegui ajudar muito o meu país em 1 ano e meio, mas na pandemia o presidente se revelou uma pessoa que ele não queria um trabalho técnico, ele queria um trabalho político e, ao meu ver, um trabalho político de baixa qualidade, não era uma coisa fundamentada. E aí volto e continuo. O conhecimento da medicina, ele fica, o seu maior capital é intelectual, ele está dentro da minha cabeça, das minhas mãos, e eu não posso negar de atender as pessoas. Então, estou aqui atendendo minhas crianças. E era sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, porque lá no seu primeiro mandato, em 2010, você já poderia imaginar que o Jair Messias Bolsonaro seria presidente do Brasil? Qual era a impressão da maioria dos parlamentares naquela época que eles tinham do presidente Bolsonaro, do deputado Bolsonaro, né? Olha, eu confesso para você que ele não falava muito em plenário. O Bolsonaro sempre foi um deputado de falar muitas coisas naquelas comissões temáticas. Ali ele fazia uma coisa, eu percebia naquele primeiro mandato, ele ia muito atrás do Jean Willis. Aonde estava o Jean Willis? O Jean Willis está no plenário 7. Ele ia, montava uma câmerazinha e falava bastante coisas agressivas sobre o Jean Willis e as suas propostas. E saía de lá e punha na internet e falava, meu vídeo foi ótimo. E aquilo dali, quando chegou em 2014, ele foi reeleito com uma votação muito alta em comparação com o que ele tinha antes. Então ele foi um dos primeiros a ver que na internet o discurso de ódio, o discurso de ruptura, o discurso de debochar de tudo, de culpar sempre terceiros, que aquilo dali era um campo fértil, porque a internet não tem filtro. E as pessoas compartilham, né, muitas bobagens. E aí, quando chegou no segundo mandato, que eu percebi que ele estava fazendo daquilo dali já uma coisa assim, de caminho, em direção, teve um impeachment, dali ele fez bastantes vídeos, a internet já era mais presente, e junto da Lava Jato, que desqualificou muito a classe política, ele conseguiu enganar muita gente falando que ele não era político. Embora ele tivesse 28 anos de mandato ali dentro, com os filhos todos políticos, ele conseguiu dizer que ele era político, mas era diferente de todo mundo. E aí ele se elege presidente. Eu achava estranho o fato dele não ter equipe, não ter grupo, não ter gente para trabalhar. Falava, puxa vida, mas normalmente você vem de uma coisa estruturada. Ele não tinha partido, ele não tinha nada. E ele nunca tinha administrado nada. Mas o peso do cargo, normalmente a gente espera que o peso do cargo vai fazer a pessoa entender que, olha, o Brasil tem 215 milhões de pessoas,
Nós temos que administrar para todo mundo, para branco, para negro, para índio, para nordeste, para sudeste. Não pode administrar pela internet. Mas como ele veio da internet, ele administra para a internet, para geração de vídeos e versões do que ele quer fazer. E isso fez com que ele se isolasse da maioria da população e se isolasse do mundo. E ficasse, por outro lado, com um número de radicais que parecem ser muito fortes, mas que são 20%, 25% da população. Ministro, como o senhor mesmo disse, o seu plano era se aposentar da política no segundo mandato. Mas aí, em 2019, o senhor foi nomeado ministro, né, da Saúde do então presidente Jair Bolsonaro. Por que o senhor foi escolhido ministro, né, e o que ele fez aceitar o cargo, mesmo sabendo, achando que ele não tinha equipe, né? Você realmente acreditou em Bolsonaro naquele momento? Eu acho que sim. Veja bem, em 2018 eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Eu achei que o voto no PT, primeiro que eu discordo frontalmente de muitas políticas do PT. Eu fui deputado federal pelo Democratas, que era um partido de oposição, porque eu escolhi ser oposição naquele momento. Não era fácil ser oposição naquele momento. O Lula saiu com muita aprovação, mas eu achei que eu tinha que fazer o bom debate, uma oposição crítica, mas propositiva, que foi o que eu procurei fazer. O segundo mandato eu achei muito chato, nível muito baixo. Foi 1 ano de fora Dilma, 1 ano de fora Cunha, 1 ano de fora Temer. No 4º ano eu falei, fora eu, chega, também me demito. Tá bom. E eu estava no Rio de Janeiro. Minha filha tinha nascido, meu neto, eu estava lá, eu ia me mudar para o Rio de Janeiro. Eu tinha hospitais me convidando para trabalhar, enfim. Quando eles me chamaram, e que o presidente queria falar comigo, eu imaginei que era para dar algum tipo de colaboração, alguma coisa. Quando ele me falou, o senhor quer ser ministro? Eu falei, não, mas não é assim. O senhor quer o quê? O senhor quer um trabalho político? Aí não me chama porque não vai dar certo, chama outra pessoa, procura em São Paulo, tem tanta gente boa lá na USP, nesses lugares. Não. Você fez oposição, eu acho que você é a única pessoa que tem conhecimento para... E você tem carta branca, você pode montar a sua equipe e eu vou cobrar o resultado de você. Eu falei, bom, nesses termos, vamos lá, vamos trabalhar. Há muitos anos que o SUS não tinha uma gestão técnica. Se você olhar no período do PT, trocava-se ministro da Saúde ano após ano. Cada vez que eles queriam acomodar um partido, eles davam o Ministério da Saúde para um, para outro. Saúde era levada como barganha política. Falei, cara, o sistema está precisando de um trabalho técnico. Como eu conhecia muita gente dentro do sistema, por tudo que eu tinha vivido no sistema, eu fui atrás dos melhores. Eu levei o Erno Harzen, que era secretário de Saúde de Porto Alegre, que fez o maior trabalho de redução de índices ruins de saúde. Ele era o melhor secretário municipal. Eu trouxe o João Gabardo, eu trouxe o Wanderson, aquele que participava comigo. O Wanderson é enfermeiro, pós-graduado no CDC dos Estados Unidos em gestão de epidemias e epidemiologia. Eu trouxe o Denis Aviana, que estava na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, estava em Minneapolis, eu trouxe de volta. Enfim, achei que o governo seria um governo técnico, alicerçado numa nova política de ir ao Congresso para explicar as dificuldades, tentar arrumar apoio pela lógica, pelo argumento, utilizando a força das urnas para colocar um bom relacionamento. E por conta disso eu aceitei. E acho que ter aceito foi importante até para a pandemia, porque em 2019 a gente conseguiu dar uma arrumada em muita coisa. Eu me lembro até aí em Cuiabá, Santa Casa de Cuiabá, que é o nosso hospital mais antigo, Santa Casa fechada, machucada, endividada, uma crise no sistema hospitalar de Rondonópolis, a frota do SAMU de Cuiabá, há 4 anos sem trocar as ambulâncias, Várzea Grande também, e no Brasil inteiro também, por falta de planejamento. Os leitos de CTI que abriram em 2015, em 16, 17, 18, sem pagar, quer dizer, nós botamos tudo isso em ordem em 2019, que acabou dando uma certa musculatura para o sistema para enfrentar um pouco essa pandemia, deu uma melhorada no SUS.
Eu acho que foi importante por conta disso. Agora, na hora que começa a pandemia, aí ele me pede para não falar para as pessoas que a doença era grave, para não pedir para as pessoas não aglomerarem e para dizer que tinha um remédio para malária que funcionaria pela doença. Eu falei, mas presidente, isso não é assim. Ah, mas isso vai morrer quem já ia morrer mesmo, pessoa de idade vai morrer, já vai morrer dessa doença. Eu falei, não é assim. Na hora que essa doença chegar no povão, ele vai precisar de um sistema de saúde. Nós não temos os leitos, nós precisamos ter que organizar isso. Se for nesse caminho que o senhor está falando, vai ter muita perda. Mas ele não quis. E ali ele demonstrou que quando você precisa de um líder, você precisa na hora de um problema grande. Você não precisa de um líder para falar assim, que é menino usa azul, menina usa rosa. Você precisa de um líder na hora que você tem uma crise grande, na hora que você tem um problema grande. Os olhos da nação se voltam para o presidente. E ele começou sistematicamente a boicotar exatamente a equipe que ele formou. Um dia eu disse a ele, falei, olha, eu não vou pedir para sair porque médico não abandona paciente. Quem me nomeou foi o senhor, quem tem que me tirar é o senhor. Eu vou trabalhar com os valores, com o conceito, com o que eu sei de saúde. Eu estou amparado pelas academias, eu procurei as universidades, eu estou em relacionamento direto com a Inglaterra, com a Alemanha, com o CDC norte-americano. O mundo todo está tendo dificuldade. A gente tem uma chance de diminuir o sofrimento das famílias, mas se a gente fizer a coisa certa, aqui o assunto é muito sério. Aqui o assunto não é político. E aqui não tem lado político, vai ter que atender todo mundo igual, Nordeste, Norte, Sudeste, todo mundo igual, não dá para fazer política. Mas ele queria um menino que falasse o contrário disso. Aí ele chegou a hora, ele tem a prerrogativa do cargo, ele falou, vou te exonerar. Ainda dei um conselho para ele no final, falei, não troca a equipe é muito boa. Mas aí ele precisava colocar gente que falasse o que ele queria. Ele botou um general despreparado lá e deu no que deu. Mandetta, nesse momento eu queria aproveitar melhor sua presença para falarmos um pouquinho do seu livro, Um Paciente Chamado Brasil, muito bem escrito, por sinal, e um pouquinho trágico. Quem lê o livro percebe, como eu, que o então ministro não está só combatendo um vírus desconhecido, mas também tentando convencer um presidente negacionista a acreditar que o coronavírus mata e que são necessárias medidas para deter o avanço da pandemia. O que é que foi mais difícil para você? Convencer o presidente da gravidade da pandemia ou a necessidade de tomar essas medidas sanitárias? Não, as medidas sanitárias para mim nunca foram difíceis de serem recomendadas, porque a gente estava com o que a gente tinha. A China tinha anunciado um vírus novo que causava uma pneumonia atípica, só. A Organização Mundial da Saúde falou, olha, é uma emergência em Wuhan e um alerta para o mundo, assim que começou a informação. Então, no primeiro momento, era pedir calma. As pessoas estavam querendo ir para a unidade de saúde, quando ela espirrava, ela falava, eu estou com essa doença, vou para o hospital. Sendo que no começo você não tinha nem circulação de vírus. Quando a gente começou a ver a gravidade da doença, quando chegou na Itália, quando chegou na Inglaterra, as imagens, o colapso do sistema de saúde da Itália, da França, da Inglaterra, as enfermeiras da Inglaterra andando com um saco de lixo na cabeça porque não tinha equipamento de proteção individual, a China fechou a exportação e que o vírus mostrou que ele era muito competente de passar de um para outro. O vírus mostrou que ele não era um problema de saúde individual, ele ia atacar a sociedade, ele ia atacar o sistema de saúde. Ele ia predar os hospitais, ia lotar os hospitais. E aí, se a pessoa tivesse um apendicite, um infarto, porque a vida continua. Se a pessoa tivesse uma úlcera, se a mulher tivesse um parto prematuro e ela precisasse de um hospital, ela poderia não ter um hospital. Isso chama-se colapso. Aí morrem não só os doentes da Covid, como morrem aqueles com as outras comorbidades. Esse desafio de montar um sistema ampliado, paralelo, ele depende muito da gente entender a doença e as medidas, que foi o que a gente fez. Isso, com uma equipe boa e muito trabalho, a gente conseguia. Agora,
Você dizer para um presidente da República que está preocupado com a economia, ok, nós também estamos, mas explicar para ele que enfrentar a doença é o jeito mais rápido de recuperar a epidemia, tomar as medidas, mesmo que duras no começo, a gente poupa vida e poupa tempo para sair da crise que a pandemia vai trazer, para uma pessoa que não quer escutar, para uma pessoa que começou a se assessorar com pessoas de fora, ignorou a equipe dele, montou um gabinete paralelo, trouxe gente que falava o que ele queria escutar. Olha, presidente, isso aqui vai matar menos do que H1N1, só 2.000 pessoas vão morrer. Teve um que afirmou, falou, o senhor quer que eu registre em cartório? Em 12 semanas essa doença acaba. Ele estava raciocinando, era o Osmar Terra, ele raciocinava igual gripe, e a doença não era uma gripe. E ele quis acreditar nisso porque ele queria que o Ministério da Saúde saísse do enfrentamento da doença, o governo federal não participasse, não ajudasse, para que ele apontasse o dedo e falasse assim, o culpado é o governador e o prefeito, que vão ter que tomar as medidas, porque as pessoas moram nas cidades, moram no estado. Quem sofreu com familiar procurando leito de CTI sabe do que a gente está falando. E para ele falar que ele não estava fazendo nada, ele falou, fala que a cloroquina funciona e manda tomar cloroquina. Eu falei, mas não tem estudo, pra você ter estudo não é assim que faz. Quanta gente morreu acreditando nessa bobagem? Eles começaram falando que era para dar tratamento tardio, depois era tratamento precoce, depois eles passaram a falar que era tratamento preventivo. Teve gente que se intoxicou de ivermectina, gente que ficou surda com cloroquina, arritmia cardíaca, muita gente que teve a doença e morreu porque estava tomando esse remédio que era inadequado para ele. Enfim, qualquer país sério teria consequências muito graves para quem fizesse isso. Mas aqui ele entra para a história e essa pandemia ela vai ficar na história. Daqui a 100 anos, você pode ter certeza que os meus bisnetos vão estar estudando isso para o vestibular, como foi a condução do Brasil sobre a pandemia. Essa história, esse capítulo da história fica guardado para ele como tudo que você não deve fazer é a maneira como ele conduziu. Inclusive, o ex-presidente Trump dos Estados Unidos, ele mudou de ideia, né? Menos o presidente Jair Bolsonaro. Eu entrevistei uma pessoa que trabalhou com o Trump e com o Biden e ele fala a mesma coisa que o senhor no livro. Quando o Trump ficou sabendo, ele parou de negar e começou a aplicar a vacina, enquanto para o presidente Bolsonaro, ele até continuou hoje afirmando, né, que o Covid se combatia com hidroxicloroquina, ivermectina, extremamente difícil mudar de ideia. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é que é isso que o senhor acabou de falar, que o presidente aconselhava, se ouvia mais, né, os irmãos Weintraub e também o Osmar Terra, do que o senhor, que é uma pessoa técnica. O senhor conseguiria explicar com palavras qual o sentimento de ter um chefe, que é o cargo mais alto do país, a dar ouvidos a um grupo de pessoas não técnicas no meio da maior crise que o Brasil estava enfrentando, né? E vou mais além, ouvir de pessoas conhecidas que como tal gabinete paralelo. E como o senhor mesmo disse, eles falavam que o presidente queria ouvir. E qual é a sensação do senhor ministro da Saúde ter que passar por isso? É você ser testado. Se você sabe que o que você está falando é verdade, se você está trabalhando com valores, eu trabalhava com 3 pilares, assim que a nossa equipe definiu. O primeiro pilar das decisões era a defesa intransigente da vida. Porque tinham lá nesse grupo de pessoas, pessoas que falavam para o presidente assim, olha, só vai morrer quem já ia morrer. Está morrendo idoso, está morrendo a pessoa que é diabética, a pessoa que é hipertensa, como se isso fosse natural. E toda a vida, até por uma questão cristã, de formação cristã, toda a vida ela tem que ser lutado por ela e preservada. O maior dom que Deus nos deu é a vida. Então o primeiro pilar era defesa intransigente da vida. O segundo pilar era o SUS, como meio de fazer com que a chance de lutar pela vida fosse dada. Viver ou morrer são desígnios de Deus. Agora, você imagina se você não tem hospital, não tem médico, não tem equipamento, não tem remédio, ou como foi em Manaus, não tem oxigênio.
que é uma coisa que você tem que preparar para as pessoas. E só o SUS unido, secretários municipais, estaduais e Ministério da Saúde, contando com a colaboração do Congresso, do Supremo, do Tribunal de Contas, enfim, do governo federal, dos ministros, do presidente, só todo mundo junto que isso é capaz de ser feito. Então, eu olhava aquilo e falava, cara, eu tenho que explicar isso para muita gente. Eu expliquei para o Supremo, eu expliquei para a Câmara, para o Senado, para os brasileiros, para as famílias poderem montar suas linhas de defesa, sabendo dos nossos passos, das nossas dificuldades, e expliquei para o presidente. Alguns desses atores que eu expliquei entenderam e passaram a colaborar. Outros não entenderam ou não quiseram entender, que é o caso do presidente. Quando uma pessoa quer ser assessorada por gente que só fala o que ela quer escutar, é meio caminho para a tragédia. Às vezes você falar a verdade, mesmo dura, a pessoa pode não gostar, ela pode duvidar, ela pode querer escutar, mas você fez a sua parte, que é correto, é o que eu tinha que fazer. Então eu tinha, ao mesmo tempo, uma paz de espírito muito grande e procurava ter uma paciência muito grande pelas tolices que ele falava. Era muita coisa burra, muita coisa de despreparado. Eu perguntava, mas vem cá, quem que está dando esse tipo de informação para ele, coitado? Ele está lá, é um papelão que ele está fazendo. Procurei até o último minuto, com muita calma. Eu nunca briguei com o Bolsonaro, eu nunca discuti com ele. Só disse para ele claramente, o senhor está completamente errado. O que o senhor está fazendo, o senhor vai levar muita gente à morte por problema de saúde e o senhor vai matar muita empresa. Se eles tivessem adquirido as vacinas que a Pfizer mandou 81 e-mails oferecendo, lá desde maio, junho, eu deixei o Ministério em abril, não tinha vacina. Essa segunda onda, que foi o primeiro semestre desse ano, ela tinha condição de ter sido quebrada pela metade. Morreram quase 400 mil pessoas. No mínimo 200 mil pessoas poderiam ter sido imunizadas. Nessa segunda onda, foi o maior número de interrupções nas cidades e nos estados de atividade econômica, exatamente porque o vírus veio e encontrou uma população sem vacina. Então, as empresas que já vinham de um 2019 complicado, pegaram 2020 nos primeiros 8 meses, catastrófico. Então, a economia foi muito mais afetada. O nível de pobreza e miséria que veio, enquanto a gente poderia ter enfrentado essa pandemia por 8 a 10 meses, nós passamos a conviver com ela por quase 24 meses. Então, foi mais um ano de sofrimento econômico. Então, o número de miséria, de fome, de insegurança alimentar é muito maior e vai denotar uma dívida pública muito grande para poder enfrentar por um erro de decisão fruto de quem assessorou ele. Mas como essas pessoas não tinham responsabilidade com nada, elas queriam mais, era tráfico de influências, depois eles entraram na negociação de comprar a vacina por mercado negro, mandar dinheiro para Singapura, foi uma coisa terrível. Essas pessoas, na hora que viram que estavam, sumiram. Quem falou a verdade, quem foi transparente, quem não afrouxou seus valores, quem não envergou, consegue andar de cabeça erguida. Quem fez aquilo fica escondido, não fala mais nada, fala, realmente, eu não sei bem o que eu estava falando. Então, nós passamos o dobro de sofrimento que a gente poderia ter passado por uma liderança equivocada. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o médico, político e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou conversando com o ex-ministro da Saúde, que foi demitido após divergências com o presidente quanto ao isolamento social. Eu converso com Luiz Henrique Mandetta. Ministro, já está provado que a arma contra doenças causada por vírus é a vacina. No entanto, como o senhor mesmo disse,
nos privaram da vacina, atrasaram as vacinas, negociaram em cima das vacinas. Ou seja, nós poderíamos estar diferentes se o governo tivesse comprado vacina. Então, eu pergunto, o brasileiro morreu por omissão, por desinformação, por falta de oxigênio, por atraso na compra da vacina ou por todas as alternativas anteriores? Pelo conjunto da obra. Nós temos muita gente, o presidente é, logicamente, o líder da nação, mas nós temos atores aí nessa história que vão ter, a vida vai cobrar muito deles. Se você pegar, por exemplo, a posição do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal chegar e falar, eu não vou fiscalizar ninguém, não vou dizer nada o que é para fazer, cada cabeça uma sentença. Ele rasgou o próprio objetivo dele, que é proteger a sociedade da má prática. Então, muitos médicos se sentiram à vontade de ir na internet e falar, venha se tratar comigo, o meu protocolo, eu dou isso, eu dou aquilo. Aí a população falou, olha, você está com Covid, vai em fulano, porque eles viram que 85% das pessoas saíam da doença com formas leves. E os que complicavam, eles falavam, bom, já complicou, agora vai para o hospital que eu não atendo mais. E isso tudo sobre o manto dessa permissão. Nós tivemos aí uma série de pessoas que embarcaram nesse discurso do presidente e foram para a rua brigar com o prefeito. O pessoal que, lógico, ninguém quer, você acha que algum prefeito quer que feche alguma coisa, mas as pessoas foram lá brigar, dizer que elas queriam que a saúde que fosse para o espaço, que elas queriam fazer o que fosse livre-arbítrio. O governo errou grosseiramente na não aquisição das vacinas. As vacinas foram a maior arma da humanidade contra vírus. A gente eliminou poliomielite. As pessoas mais novas não sabem o drama que era. Eu tenho amigos, eu tenho 57 anos, que têm até hoje sequela de polio. Era uma doença que pegava um bebê, uma criança sadia, e no dia seguinte ela não tinha movimento nas pernas. Nós acabamos com varíola no mundo, nós controlamos sarampo, nós controlamos coqueluche. Ninguém perguntava do que é feito, que vírus que é, qual a metodologia, qual é o laboratório, olha, isso aqui tem uma conspiração. Não, nossas mães, nossas avós, nossas bisavós nos levaram e nós fomos vacinados. O Brasil teve uma epidemia de meningite que aqui no Mato Grosso Uno, em 75, eu fui vacinado no meio da rua por uma pistola no braço contra a meningite, sem nem perguntar para minha mãe. Me pegaram jogando bola, falaram, vem cá, tem que tomar a vacina, levanta o braço, vacinei. Essa discussão estéril, ela foi apropriada por muita gente deu voz a isso e criticou quem queria fazer as coisas certas. O presidente simplesmente ele é a cara de tudo isso, porque ele inspirou tudo isso. Foi ele que falou que não era coveiro, que não tinha nada a ver com morte. Foi ele que falou que era uma gripezinha, foi ele que falou que o ministro estava errado, que a equipe não sabia nada, que ele que sabia o que era bom, que era para tomar cloroquina, que ele deu cloroquina para EMA, enfim, ele que personalizou. Uma vacina vira jacaré. Vacina vira jacaré, vai mudar seu código genético. E você sabe que essas falas acabam inspirando as pessoas para também falarem a mesma coisa, achando que estão ajudando o presidente, como sendo suporte do presidente. Semana passada, teve um ataque de um hacker ao Ministério da Saúde para retirar os dados sobre vacina do sistema de saúde. Isso, que fique bem claro, é um ato terrorista. A pessoa foi lá e fez um ato terrorista, porque se você tira essa informação, você perde condições de fazer uma política pública, de falar, olha, quem tomou a vacina está admitido nisso, não está admitido naquilo. Então, a pessoa que fez inspirada por esse discurso. Não, eu sou contra, eu tenho que ser contra o passaporte. Vamos ser contra o passaporte de vacina. Essa coisa de você falar contamina as pessoas que têm a mente mais fraca, elas começam a achar que fazem parte daquilo dali. Uma espécie de seita, uma espécie de religião. E isso daí ele fez durante toda a pandemia, sabotando. Ele tirava a máscara, eu me lembro dele tirar a máscara de uma criança de 2 anos, que é uma criança inocente, que o pai levou ali, ele pegou no colo, tirou a máscara, quer dizer, para mostrar que era para desdenhar mesmo.
Eu nunca vi o presidente lavar a mão. Ele pegava na mão de um, pegava na mão do outro, limpava nariz, passava de novo. Você falava para não aglomerar, ele chamava as pessoas justamente para mostrar que era para aglomerar. Ele foi numa praia, ele pulou de um barco, ele fez as pessoas na praia irem para dizer que eles eram parte daquilo ali. Quer dizer, boicote tudo, faça tudo diferente. Ele queria provar a imunidade do rebanho, mesmo sabendo da gravidade da doença. Ele queria a imunidade do rebanho, mas principalmente ele queria ter um discurso, porque ele sabe que no ano que vem nós vamos ter eleições e ele sabia que a pandemia ia deixar uma sequela na economia muito forte. E ele quis preparar o discurso que ele vai ter agora, nesse ano de 2022. O discurso dele vai ser, olha, o culpado de nós termos a crise são aqueles que queriam preservar a vida. O culpado é o governador, o culpado é o prefeito. Tanto que ele deve lançar candidatos só para falar mal dos governadores que vão para as suas eleições em todos os estados. Em Mato Grosso não vai ser diferente. Ele vai ter um candidato aí para falar mal do governador, porque esse vai ser o discurso dele. Então ele preparou pensando nas próximas eleições. Olha, se tivessem feito o que eu queria, se fosse todo mundo trabalhar, ia morrer aí quem tinha que morrer, mas nós estávamos melhor na economia. Esse é o raciocínio torto que ele tem. O passaporte vacinal que é pedido em todos os lugares civilizados do mundo, né? Eu acho que não exigir o cartão de vacinação é abrir as fronteiras para essas pessoas que espalham o vírus, que, na minha opinião, são potenciais suicidas e assassinos com passe livre aqui no Brasil. Mas o nosso presidente, ele insiste em dizer que é melhor perder a vida do que a liberdade. Então eu pergunto, ministro, existe liberdade para quem está morto? Liberdade para ficar lá, né, no reino que foi reservado para ele, ou no inferno, ou no purgatório, ou no céu. É a única liberdade que você pode ter no pós-morte. Para ele, eu não sei o que Deus reserva. Eu acho que Deus está vendo, né? Quem não tem fé, quem não é cristão, é que fala esse tipo de barbaridade. Veja bem, a decisão de você tomar uma vacina ou não tomar, ela é individual. Não é obrigatória. Agora, o seu direito individual, ele não pode predominar sobre o direito coletivo. Suponhamos que você tenha uma escola e o seu filho vai na escola. E suponhamos que tenha uma doença prevenível por vacina e você, como boa mãe, foi lá e vacinou o seu filho. Você vai pedir para a escola qual é a política da escola em relação à vacina. Será que todo mundo que está estudando com meu filho aqui está vacinado? Ou será que essa doença pode vir e pegar também o meu filho, ou pegar a professora, ou pegar outros alunos aqui dentro? Então a escola deveria pedir o certificado de vacina de todo mundo. Nesse momento que a gente está com uma crise na economia, o jeito melhor de você proteger a economia é você ter a maior percentual possível e imaginável de pessoas vacinadas. Essa vacina, ela não é uma vacina de proteção individual absoluta. Ela é uma vacina de proteção coletiva. Então, se você tem 80, 85, 90, 95% da sua população vacinada, como ela diminui em média 70, 80% a possibilidade de pegar a doença, o vírus fica com muito pouca gente para ele pular de corpo em corpo. Então você diminui a doença porque você fez um escudo coletivo. Você não elimina a possibilidade de ter doença. Você elimina a níveis muito baixos as formas graves da doença. Agora, se você está lá todo dia mandando fake news para as pessoas terem medo de se vacinar, as pessoas 10%, 15% não vacinam, ou tomam a primeira dose, não fazem a segunda, ou não tomam a dose de reforço e ficam ali. Na hora que a cepa chegar, e agora a gente tem essa variante, ela vai pegar exatamente essas pessoas. Se você for hoje nos hospitais de Cuiabá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, você vai ver que quem está internado são os não vacinados. Se você tem um número muito grande de pessoas não vacinadas, você vai voltar a ter aquele problema de lotar o CTI. E quando você lota a CTI, você tem que obrigatoriamente diminuir a atividade econômica. Então, é de uma burrice tamanha, porque
O que estava em discussão era como os países do mundo inteiro, se você é brasileiro e for para qualquer país do mundo, eles só vão te dar o visto se você apresentar o certificado de vacina. O Brasil fazendo a mesma coisa, ele não está inventando roda, não está nada. Ele está simplesmente dizendo, olha, se vocês querem vir no Brasil, apresenta o certificado de vacina. Você está ajudando o país que está lá do outro lado, com um presidente tentando pedir para as pessoas vacinarem. O próprio Estados Unidos, o presidente Biden todo dia pede para as pessoas vacinarem, tomarem a vacina. Até o Trump está pedindo para as pessoas tomarem a vacina. Os empresários americanos todos estão pedindo para as pessoas tomarem a vacina. Se o Brasil fala, não, aqui você não precisa tomar vacina, pode vir para cá. Como o mundo está muito restrito de lugares para turismo, isso daí traria para cá o turista não vacinado, que teria alta chance de transmitir, se ele já viesse, ou de contrair e entupir o seu hospital aqui e levar você para uma situação de marcha ré. Então, por todos os ângulos que você olha, essa discussão ela é errada e ela é equivocada. Para que ela serve para o Bolsonaro? Para dar carne para esses radicais. São 20%, 25% da população que falam, não, eu apoio o presidente, eu sou contra o passaporte. Ele não sabe que ele está indo contra o próprio negócio dele, a própria empresa dele, a própria economia, o próprio bem-estar, o próprio sistema da cidade que ele mora, de tão tolo que é. E o presidente não é leal com essas pessoas, porque se chegar e aumentar os casos, ele vai falar, vamos vacinar. Ele vai falar, eu nunca fui contra, foi o STF que mandou. Ele nunca assume. Não, isso daqui não era bem assim, vocês é que entenderam errado. Ele mandou as pessoas na rua no dia 7 de setembro para querer invadir o STF, matar aquele ministro Alexandre de Moraes, chamou de canalha. As pessoas comemoraram, acharam que ia ter estado de sítio, que ia ter fim da democracia, iam implantar uma ditadura. Foram para Brasília, vestiram a sua roupa, levaram a mulher, gastaram dinheiro. No dia seguinte, o que ele fez? Chamou o Temer, fez uma carta, pediu desculpa para o Alexandre de Moraes, falou que não era nada daquilo e que ele foi mal interpretado, que aquelas pessoas que foram lá estavam lá por causa de outra coisa. A próxima vez que chamarem, certo, vai ter muita gente de vermelho, mas vai ser aquele nariz de palhaço vermelho que vão ter que colocar, porque fizeram um papelão, foram lá, gritaram contra o STF. Só que no dia seguinte, aquele inimigo não se prestava mais. Agora vai ser outro. Já foi o presidente da Câmara. Agora ele não pode mais bater na Câmara, porque o Ciro Nogueira e o Arthur Lira, foi ele que colocou lá. Né? Depois foi o Senado, agora ele já pôs o ministro lá. Aí a Rede Globo, aí ele manda bater no jornalista, os caras vão lá e batem. Agora é o passaporte. Toda hora ele dá uma carne para essas pessoas que repetem. Porque ficaram presas, não é culpa delas. Normalmente é um homem, o perfil desse eleitor é homem, ele tem de 30 a 50 anos, ele acha que o mundo vai ser resolvido na porrada, que ele tem que ter um revólver para ele matar quantas pessoas puderem chegar perto dele, que não tem que ter lei ambiental, que não tem que ter fiscal, que não tem que ter escola discutindo as coisas, que a escola tem que ser de assim, enfim... Eles foram capturados pela internet, pelo algoritmo e estão presos ali. Vai levar muito tempo. A gente só vai esquecer de Lula e de Bolsonaro quando esse país tiver um bom governo. O dia que a gente tiver um bom governo, um bom presidente, a gente esquece vai falar assim, nossa, como é que a gente era trouxa. Chegou a hora de mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o ex-ministro da Saúde, que foi peça central no debate sobre o isolamento social aqui no Brasil, Luiz Henrique Mandetta. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje o tema é pandemia e política. E aqui comigo o ex-deputado, ex-ministro e, por que não, presidenciável, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, na minha última entrevista, um dos meus últimos convidados aqui no programa, eu conversei com um economista e diretor do Instituto Fiscal Independente do Senado Federal,
o Felipe Dalto, e o tema foi inflação, né? Um antigo fantasma que volta a assombrar o país. Esse dragão não era visto desde a década de 90 e agora está corroendo a renda dos brasileiros. Ou seja, abriram a porteira fiscal e essa é a previsão de que a boiada vai passar. Nós estamos com juros acima de 2 dígitos, dólar a R$6, um crescimento mínimo abaixo de 1%. Ministro, estão cuidando da economia assim como cuidaram da saúde? Eu acho que a economia vai sofrer mais do que a saúde. Porque nós temos um ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele, outro dia, teve que ir na Câmara dizer por que ele tinha dinheiro em paraíso fiscal. Ele falou, olha, como eu sou um homem que ganha muito dinheiro, eu ponho meu dinheiro no paraíso fiscal para não pagar imposto aqui no Brasil. Ou seja, os ricos, os que conhecem os caminhos do paraíso fiscal, vão tirar o dinheiro, estão tirando daqui, seguindo o exemplo do ministro da Economia. Para ele, se o dólar sobe, é bom negócio, o dinheiro dele está todo em dólar, ele fica mais barato aqui dentro do Brasil. Essa abertura desse crédito, do Auxílio Brasil, de sempre, o impacto do programa é uns 50 bi. Eles botaram o dobro, que é para gastar com outras coisas no ano eleitoral. Só que com todos esses títulos são precatórios, são títulos da dívida pública que nós vamos ter que pagar. E vamos ter que pagar porque o governo está tendo que emitir títulos cada vez com espaço mais curto. É como você pegar dinheiro de agiota, ele quer juro mais alto e prazo menor. E essa dívida vai ter que ser paga. E o ministro da Economia já liberou, já falou, pode sacar o que quiser daqui. Seja lá quem for presidir o Brasil, vai ter que ter responsabilidade. Eu fiquei muito preocupado outro dia, presidente do PT, falando que com o Lula não vai ser 400, vai ser 600. Quer dizer, ela já está prometendo mais para competir com quem faz mais gasto público. E você só pode fazer gasto público se tiver produção, se o país tem produção, atividade econômica, produtividade, é o único jeito de sair dessa encrenca. E eles não fazem políticas para produtividade. Então, nós vamos ter inflação alta, não por um período curto, nós vamos ter inflação alta por um período grande. E nós vamos ter crescimento baixo também por um período grande. Vai ter que ter muito pulso, muita coragem de atravessar a rua daquele Planalto e ir lá na Câmara e mostrar para a sociedade brasileira toda qual é o tamanho do rombo. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro que eles enfiam a mão no bolso da gente e tiram como forma de imposto ou taxa, ou a dívida que ele faz no nosso nome. Eles estão fazendo dívida porque a pessoa que autoriza a dívida é o Congresso, que está sócio dele na gastança. O próximo passo vai ser ele pôr a mão no bolso e aumentar imposto para poder pagar o empréstimo. Isso daí é uma armadilha. Nós vamos passar uma década. Já tem gente falando que nós vamos chegar a 2028 para voltar a ter o poder econômico que nós tínhamos em 2012. Então, já queimamos a década 2010, 2020. Essa política fiscal vai queimar 2020, 2030. Ministro, vamos falar um pouquinho de política. No seu livro, o senhor também chama o seu companheiro do Democratas, o deputado Onyx Lorenzoni, de Judas. Por que o senhor deu esse apelido para ele? E sendo do mesmo partido, como é que é conviver com o Judas no mesmo grupo político? Não convive mais. Eu me lembro que o Onyx ia ser demitido em janeiro, fevereiro, por ali, ele ia ser demitido do governo. E eu chamei uma reunião lá no meu apartamento, chamei Caio, chamei Davi Alcolumbre, Tereza, chamei Lupion, ele, para ver o que a gente podia fazer para ele não ser exonerado e voltar para a Câmara. Ele estava em pânico daquilo. E já ajudamos, pedimos, fizemos uma força. O presidente tirou ele da Casa Civil e mandou ele tirou o Osmar Terra e pôs ele na cidadania. Eu estava ajudando ele na cidadania, porque tem muitas políticas da cidadania que são feitas com a ajuda do Ministério da Saúde. Eu estava ajudando. Um belo dia, a CNN, que é uma rede de televisão,
colocou na televisão uma conversa entre ele e o Osmar Terra, os dois conspirando como é que iam me tirar do ministério, provavelmente para o Osmar Terra ser ministro. E eu tinha ajudado tanto, estava ajudando, eu tinha feito reuniões para ajudá-lo. Eu achei aquilo, eu não consigo ser assim, eu sou muito frontal, eu sou muito sincero nas minhas coisas, eu não consigo entender as pessoas assim. É uma pena, mas você só conhece as pessoas vivendo, né? E ali eu falei, não, esse tipo de gente eu não quero perto de mim, não. Deixa para lá, não dá, eu ajudei muito, a gente deve perdoar, eu perdoo, mas não esqueço. Então eu nem convivo, fico ali, finjo que não vejo. Acho que agora com essa coisa do presidente ir para o PL e tal, acho que ele vai para lá também e segue o caminho dele, vai conviver com o que ele acredita. Ele diz que é um homem muito evangélico, ele diz que ele é um homem que ele reza muito e tal. Importante é que você não deve só falar que você é religioso, você tem que praticar o que a Bíblia lhe manda fazer. Ele está muito longe do mínimo necessário para ser chamado de um nome que não seja Judas, um traidor. Ministro, logo após a sua saída do Ministério da Saúde, o seu nome foi e é, ainda cotado para ser candidato à presidência da República. Mas, recentemente, o senhor declarou o apoio à candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Por que o senhor desistiu da sua candidatura e por que dar apoio à candidatura do Moro, um juiz que já foi provado que não foi parcial na condução do processo da Lava Jato? Teve muito ruído isso daí. Eu tenho dito desde o começo que o meu nome está à disposição do meu partido para ser candidato a presidente, a vice-presidente, a governadora, a senadora, a vice-governadora, a deputado federal, a deputado estadual ou a nada, desde que seja para unir esse país, desde que seja para que não se fragmente ainda mais a Liga Social Brasileira. Eu quero poder sair nessa campanha de presidente da República de 2022 sabendo que essa é a eleição mais difícil da história do país e talvez vá ficar marcada por todo o século XXI como a eleição que pôs o Brasil no rumo ou a eleição que optou por polarizar ainda mais o processo e acabou arrebentando a Liga Social Brasileira. Quando eu disse isso, eu estava próximo nós fizemos uma fusão do DEM com o PSL, o presidente do PSL, com quem eu tenho pouco convívio, interpretou, quando eu disse isso, que eu iria ser candidato a qualquer coisa, deputado, etc., e disse dessa maneira. Mas não, eu continuo defendendo uma candidatura única, meu nome continua à disposição do meu partido e do grupo de partidos que a gente reuniu, para saber se a gente tem como unir essas pessoas. E o meu nome, uma candidatura ou uma não candidatura, é um ato político nessas eleições. Sair 3, 4 candidatos significa você dar Lula e Bolsonaro no segundo turno. Então, quem não quer que isso faça, é só lançar vários candidatos. Quanto ao juiz Moro, ele teve um papel na história do país de conduzir um julgamento muito diferente de tudo que nós tínhamos visto até então. A coisa chegou no andar de cima, a coisa foi indo para Odebrecht, cartel, dinheiro fora do Brasil, dinheiro na Suíça. Nós ficamos sentados perplexos com aquilo. O PT nunca fez um meia-culpa de falar assim, olha, nós extrapolamos aí, nós erramos, porque aquilo seria o papel correto. Ele simplesmente passou aquilo dali e pediu o voto como se nada tivesse acontecido. Esse julgamento que ele fez na primeira instância foi validado na segunda instância, foi validado no STJ. Passa 5 anos, 6 anos, vem o STF e fala, olha, anulei tudo. O juiz foi parcial, está tudo anulado. Eu acho que a vara de Curitiba não era a vara competente. Comece tudo do zero. Me parece uma coisa muito difícil de eu compreender com o meu olhar humanitário, sabe? Eu não consigo perceber isso como promoção de justiça. Eu acho que eles devem explicações grandes. O que eu disse e repito sobre o Moro é que desses nomes todos, incluindo o meu, ele foi o primeiro que mostrou uma atração, uma capacidade de mobilizar.
ele chega em 12%, talvez 13%. Agora, ele tem o desafio dele, que é exatamente conversar com toda a classe política para saber se ele vai ter condição de fazer parcerias, alianças. Que Moro que vem aí? Será que é o Moro que vem realmente para fazer o que é o correto, que precisa ser feito, de combate à corrupção, mas vem também o olhar da educação, vem o olhar social, vem a política de relações exteriores e vem a harmonia com o Congresso Nacional? Ou é o Moro que vem para se vingar, que vem para justiceiro? Isso daí agora, a bola está com ele. O nosso partido, que está em processo de fusão, deve concluir a sua fusão no final de fevereiro. É o prazo que nós estamos trabalhando. A primeira pauta que nós teremos a partir do momento que homologou a fusão vai ser exatamente debater, no mês de março, o que é que esse partido, fruto da fusão do DEM com o PSL, o que ele tem a propor para o Brasil, quais são as ideias, o que a gente vai fazer sobre saúde, sobre educação, sobre economia, sobre déficit fiscal, sobre meio ambiente, sobre como é que a gente faz um governo liberal com responsabilidade socioambiental. É esse o desafio que é colocado para esse partido. Então, somente quando todos os atores estiverem lá discutindo e vamos falar assim, então tá, e agora com que cara que nós vamos para essa eleição? Nós vamos sem apoiar ninguém, cada um por si, cada um faz o que bem entender nos seus estados? É uma possibilidade. Nós vamos lançar candidatura própria? É uma possibilidade. Se for lançar candidatura própria, eu vou colocar o meu nome à disposição do partido. Tem outras pessoas ali dentro que também têm todas as prerrogativas. Se falarem, não, nós vamos compor. Compor com quem para fazer o quê? É a primeira pergunta que nós vamos fazer. Após isso, olhar para a sociedade e falar, olha, nós temos um conjunto de ideias, de bons quadros, de boa política. Se isso vai ter eco, nós vamos saber. Tem aí o governador de São Paulo, Dória. Será que ele consegue, ele tem rejeição em São Paulo, será que ele consegue sair de São Paulo e encantar os mato-grossenses, os goianos, os baianos? Como será que isso vai se dar? Nós temos agora a recém-lançada Simone Tebet, tem a Alessandra Vieira. Nós vamos ter que sentar e falar, olha, se quiser todo mundo sair candidato, prepare-se para um segundo turno para você ir votar em quem você odeia menos, Lula ou Bolsonaro. Ministro, para a gente encerrar, muita gente diz que o Mandetta seria um ótimo presidente, mas que o país, infelizmente, não está preparado para alguém tão intelectual. O Brasil está preparado para o Mandetta? O Mandetta está preparado para o Brasil? Que isso, tem muita pretensão. Eu sou um menino classe média, um pai médico, uma mãe professora, passei minha infância estudando num colégio salesiano, fiz uma faculdade no Rio de Janeiro, vivi uma sociedade diferente da nossa. O Rio de Janeiro tem muitas diferenças sociais, me impactou muito ver o Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, jovem, depois formado. Tive a oportunidade de se representar como deputado federal e conhecer uma grande casa do povo brasileiro, que é a Câmara. Tive ministro da política mais sofrida desse país, que é a política de saúde. É ali que bate a fome, é ali que a gente vê a pessoa morrendo de anemia, ali que a gente vê a morte dos negros, né? Uma mortalidade juvenil, ali que a gente vê aonde que esse descaso com a educação levou o Brasil, ali que mora a indignação. A indignação, alguns conseguem se indignar, outros ficam tão embrutecidos que não se indignam mais. E a indignação, ela dá duas filhas lindas, a esperança e a coragem. A esperança de dias melhores e a coragem para lutar. Quem está indignado e tem esperança e tem coragem, não tem medo de nada e está preparado para tudo, porque o coração está aberto, a gente está nesse mundo para aprender, para dialogar, mas principalmente para amar as pessoas e fazer as pessoas desse país progredirem, irem para frente, terem seu trabalho, lutar a sua vida, colocar quem não presta no seu devido lugar, dar condição para a mulher poder exercer a sua cidadania na plenitude, combater violência doméstica, feminicídio, covardia de homem.
covardia de gente que rouba dinheiro público, covardia de não dar educação. Meu filho formou nessa semana na USP. Ótimo, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo fico pensando quantos meninos nasceram no mesmo dia dele e que não foram nem alfabetizados no momento certo, que deixaram a escola por abandono nosso como sociedade. Quer dizer, um governo que desse educação integral. Para isso eu estou preparado. Para isso tem um número enorme de pessoas preparadas nesse país. O que eu sonho, o que eu quero é fazer o que o meu coração, meu espírito, minha alma, meu cérebro, toda a minha energia de mato-grossense nato me manda fazer. Isso eu vou fazer. Isso daí você pode ter certeza que até o final eu vou. O resto é cumprir a saga dos imigrantes aí que abriram esse Brasilzão e é de muito trabalho do branco, do negro e do índio juntos. As únicas vezes que esse país foi para frente foi quando ele se encontrou com todas as suas etnias, todas as raças e conseguiu algum ponto de união. O momento é de um líder para unir o Brasil. Se vier para mim, vamos para esse debate que vai ser muito importante fazer esse debate. Infelizmente, o programa fica por aqui. Eu queria passar horas conversando com o senhor, com o ex-ministro, Dr. Luiz Henrique Mandetta, mas vou deixar para voltar, para conversar mais quando o senhor for realmente candidato. Muito obrigado por compartilhar o seu tempo e seu conhecimento. Eu que agradeço. Já vou a Cuiabá e quando eu for, vamos fazer aí na bancada, para celebrar esse programa maravilhoso. Um abraço para o meu amigo Júlio Campos, pelo seu aniversário recente. E um abraço para todo o Brasil que te acompanha aqui nesse programa maravilhoso. Será um prazer recebê-lo. Até mais. E a você que ficou comigo até agora, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO. Até mais.